E aí, pessoal da Areninha, tô aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês sobre um conteúdo de alguma aula que a gente está tendo, tá certo? Porque aí serve tanto para quem não viu a aula quanto para quem quer rever. Então, a gente está lendo o livro Meu Pé de Laranja Lima. A turma que está um pouco mais avançada na leitura está no terceiro capítulo, indo para o quarto capítulo agora. Hoje é dia 25/11. E aí a gente está lendo tirinha, a gente está interpretando o texto, está discutindo sobre questões que os textos trazem. E, além disso, toda aula a gente vê um pequeno conteúdo sobre alguma coisa que possa ajudar vocês a escreverem e falarem, né? Produzirem textos melhores ou interpretar melhor os textos que cercam a gente, tanto orais quanto escritos, todo e qualquer tipo de texto, né? Então, a gente leu um pouco do livro, a gente discutiu e tudo mais, e a gente chegou a falar disso aqui, sinônimo e antônimo. Bem, vai ser um vídeo bem curto, porque isso aqui não é uma coisa muito complicada, não. São dois mecanismos, vamos dizer assim, que ajudam a gente na hora de produzir um texto, tá? O sinônimo, ele nada mais é do que palavras que têm significado parecido com outras palavras. Não, a gente não pode dizer que é o significado igual, porque é uma discussão um pouco dificultosa, um pouco complexa, se o significado realmente é igual, se uma palavra tem um significado idêntico à outra. Então a gente vai dizer aqui que o significado é parecido. Então, gente, vamos a alguns exemplos que a gente pode utilizar para entender o sinônimo. Vamos pegar frases aleatórias só para vocês verem como que pode funcionar, certo? Se a gente disser Pedro é alto, existem palavras que a gente pode modificar essa palavra alto sem perder tanto o sentido da frase. A gente poderia dizer Pedro é alto ou Pedro é grande. A gente pode dizer Eduarda é veloz, ou a gente pode dizer Eduarda é rápida. Eduarda é ligeira. Então, são palavras que têm um significado parecido. Grande, alto, ligeiro, veloz, lento e devagar. São palavras parecidas, o significado parecido. O antônimo é justamente o contrário disso. O antônimo é justamente o contrário. Então, é o contrário do significado de alguma palavra. Então, se eu digo fulano é bonito, o contrário seria fulano é feio. Então, enquanto os sinônimos são palavras parecidas umas com as outras, os antônimos são palavras contrárias umas às outras, beleza? Então, eu vou escrever só alguns exemplos aqui na lousa de sinônimos e antônimos, mas são só alguns exemplos. O mais importante é a gente saber para que serve os antônimos e sinônimos na hora da gente produzir um texto. Então, eu vou só escrever aqui e falo para que serve, como que a gente pode utilizar num texto. Ok, gente, eu coloquei alguns exemplos só para simbolizar, tá certo? Mas sinônimos e antônimos, como qualquer outra coisa da língua, isolado, sem contexto, nem sempre eles vão funcionar. Isso aqui é só para a gente entender a ideia, tá? Por exemplo, grande e alto nem sempre vão ser sinônimos. Uma coisa ela pode ser grande e não pode ser alta. Se eu estiver dizendo fulano é grande, eu posso estar dando a ideia que ele é alto, certo? Então pode ser que grande e alto sejam sinônimos, mas uma coisa ela pode ser grande assim, de largura e não de altura, certo? Então a gente tem que entender também que tudo precisa de contexto. Isso aqui é só para exemplificar. E aí, entrando no contexto, a gente entra no texto. Como que a gente pode utilizar isso aqui no texto? Bem, no texto, os sinônimos eles vão servir para a gente não deixar aquele texto tão repetitivo. Então, a gente quer se referir a uma coisa que a gente já falou antes, em vez de falar a mesma coisa, a gente vai falar um sinônimo, a gente vai escrever, vai falar, enfim. Então, se eu estiver escrevendo, sei lá, um texto sobre carro, e aí eu falo, um novo carro de tal marca é muito veloz. O carro tem a cor vermelha. Um exemplo aleatório. Ok.
Aí a gente vê aí que carro ficou repetitivo, a gente usou carro 2 vezes, não fica tão legal. Ainda mais em um texto completo, que isso aqui que eu falei não é um texto com início, meio e fim, etc, certo? Então, em vez de falar carro, de escrever carro 2 vezes, a gente pode trocar essa palavra carro por um sinônimo. Então, ao invés de ficar carro 2 vezes, a gente poderia colocar: o novo carro de tal marca é muito veloz. O automóvel tem a cor vermelha. Então, perceba, a gente trocou a palavra carro pela palavra automóvel. Essas palavras são sinônimos, elas são parecidas, então não trocou o sentido. Fica melhor do que a gente repetir as palavras, deixar o texto repetitivo, cansativo. Ainda que a gente depois vá ver que tem outros 2 mecanismos, que são hipônimos e hiperônimos, que fazem melhor essa função. Mas até aqui a gente vai ficar no sinônimo. O sinônimo não tem muito segredo, é o que a gente já falou. É quando você quer dar uma ideia contrária. Então você está escrevendo um texto, ou falando, ou enfim, produzindo um texto, e quer dar uma ideia contrária a alguma coisa, você pode utilizar o antônimo, tá certo? Então eu acho que essa aula era para ficar bem mais... Essa aula não, esse vídeo era para ficar bem mais curto e acabou ficando longo. Peço desculpas. Então, e também vai ter outro vídeo, ainda hoje eu acho, que eu vou colocar sobre hipônimo e hiperônimo, e nesse outro vídeo eu juro que eu tento ser mais breve, tá certo? Por fim, eu vou deixar aqui uma atividadezinha que a gente fez durante a aula, que a gente utilizou um texto sobre o meu pé de laranja-lima para exercitar essa ideia dos sinônimos e dos antônimos, para a gente ver como o antônimo ele pode mudar o sentido de um texto e como o sinônimo pode ajudar a gente a manter o sentido sem deixar o texto repetitivo, tá certo? Foi um texto que eu escrevi sobre o meu pé de laranja-lima, falando sobre o livro, e aí você vê aí o que é que está pedindo e você tenta fazer para exercitar isso que a gente viu aqui, beleza? Tchau!